Voltamos então novamente ao curso Aliançados para Sempre, agora com a quarta lição, já aí nesse andamento, e nós aqui desejando que vocês estejam aproveitando ao máximo todo o conteúdo que já foi aprendido até aqui, e além de ter sido apreendido cognitivamente, a gente fica aqui na expectativa que você esteja colocando em prática, vivenciando os conceitos, fazendo as tarefas, como vocês têm feito até aqui. E agora nós vamos aí para um tema muito legal, muito bacana. Uma grande chance, olha só que lição extraordinária. Acredito que a gente vai aprender bastante coisas aqui nesse dia dessa caminhada, tá bom? Vamos lá, então, uma grande chance, igualdade. Como as pessoas de modo geral sonham com esse ideal? Em termos conjugais, é mais ou menos assim. Se ele agisse como eu, se ela pensasse como eu, tudo seria mais fácil. Por que ele tem de fazer diferente? Por que ela pensa diferente? Dois mundos distintos dividindo o mesmo universo. Como posso entender meu marido? Como posso entender minha mulher? Como poderei ser compreendido, compreendida? Quando homens e mulheres são capazes de respeitar e aceitar suas diferenças, então o amor tem uma chance de desabrochar. Essa frase é do John Gray. Que legal, né? Essa frase eu acho muito joia, que ela fala da capacidade de respeitar, da capacidade de aceitar as diferenças e a oportunidade, dentro dessa capacidade, de vivenciar o amor e deixar que ele desabroche. Então esse é o nosso desafio, né? De pensar nessa grande chance que você tem agora de reverter muitas coisas que não estão dando certo, quem sabe, no seu relacionamento. E por conta de, talvez, a não compreensão das diferenças. É importante a gente pensar nesse sentido das diferenças, o quanto a gente, como casal heterossexuais, nós vivemos as diferenças, não é? Claro. É aqui nessa relação que nós temos a possibilidade de vivenciar a aceitação do diferente, porque o homem é muito diferente da mulher, a mulher é muito diferente do homem, mas no fundo, a gente, por questões de fugir talvez de alguns conflitos pessoais e talvez conflitos com o outro, a gente tende a fazer o quê? Querer que o outro faça o que eu quero. Mudar o outro para que ele seja igual a mim. E se ele for igual, aí é que não vai dar certo. Se ele for igual, não tem diferença? Exatamente. Né? E o relacionamento heterossexual pressupõe a vivência das diferenças? E a riqueza dessas diferenças é que nos possibilita o crescimento. Então, é um convite para você começar pensando com a gente. Ponto 1. Nossos sonhos. Todos se casam para viver felizes para sempre. Ou pelo menos deveriam pensar, planejar, projetar, investir para assim. Nós idealizamos isso, né? Essa é uma idealização, né? Queremos viver feliz para sempre, né? Essa ideia de felicidade nem sempre é correta e compreendida. Por isso, quase sempre as desilusões a destroem. Será que ser feliz em um casamento é ter um marido ou uma mulher que concorda com tudo? Ou ainda alguém que não imita nenhum tipo de opinião ou não tem opinião própria? Ou será que um bom casamento é aquele que, visto de fora, é como se fosse um poço? Águas paradas, sem onda, quieto, calmo, tranquilo. Eu acho que não é isso que você deseja. Mas às vezes, inconscientemente, é isso que a gente quer fazer com o outro. Né? Que você não dê sua opinião porque... Eu estou certo. Eu tenho razão. Eu estou certa e eu tenho razão. E essa discussão vai permeando o desejo de calar o outro. E com isso, a falsa ideia de felicidade. Porque Sim. Uma vez que a minha opinião não é a mesma que a dele, e aí por conta disso a gente não entra em acordo. Aí eu me julgo às vezes infeliz porque não sou e não estou sendo compreendido ou não estou sendo muitas vezes atendido naquela minha opinião, naquele meu desejo. E o Josiel, como homem,
Como indivíduo, terá as suas próprias opiniões e eu terei as minhas próprias opiniões. Sua esposa, seu esposo tem suas próprias opiniões. E nem sempre será possível modificar essas opiniões. E nem por isso o casamento precisa deixar de existir. E aí a ideia falsa de felicidade vem nessa linha, né? Que está aí no seu parágrafo dizendo assim, ó, felicidade, casamento ideal é quando você encontra alguém que faz o que você quer, pensa como você, age da maneira, não questiona, não cobra, não discorda. Alguém que diz sim senhor, sim senhora, não senhor, não senhora, tudo bem, por mim pode ser, tá certo, você tem razão. Você quem sabe, para mim tá sempre bom, você não emite, não tem um lugar, né? Então você precisa repensar isso. Quando não entendemos felicidade, nossos sonhos ficam fundamentados em bases falsas e na primeira crise eles se vão e juntos deles vão o ânimo, a vontade e a autoestima. E quando essas coisas se vão, ânimo, vontade, autoestima, o casamento terá chegado ao fim. Porque a pessoa se foi. Exatamente. Por isso a importância de a gente entender que sim, crises existirão. E crises naturais, crises que competem... Que fazem parte do crescimento. Do relacionamento, né? Com crise a gente cresce, né? A crise se estabelece porque eu tenho um jeito de ser, um jeito de pensar, que não é o mesmo jeito de ser e não é o mesmo jeito de pensar do meu cônjuge. E é importante voltarmos naquela frase inicial, que precisa ser aceito, compreendido para que o amor tenha a sua chance. Exatamente. Felicidade versus amor. Muitos não são felizes por estarem insatisfeitos. Esta insatisfação conjugal só pode ser revertida e satisfeita na prática do amor verdadeiro. Então, para isso, a gente precisa identificar e compreender a questão da felicidade e do amor. Vamos pensar no 1.11 sobre felicidade. Quando você fica feliz? Normalmente nos sentimos felizes quando alcançamos algo que esperávamos ou lutávamos para conquistar. A ideia de alegria, felicidade, sempre ocorre diante de vitórias, conquistas e satisfação. Você fica feliz quando você perde alguma coisa? Não, eu não. É? Eu só fico feliz quando eu saio vitorioso, quando eu ganho. Quando meu time ganha, eu estou feliz. Quando perde, estou triste. E no casamento, a gente ganha o tempo todo? Eu quero ganhar o tempo todo. Eu também desejo ganhar o tempo todo. E talvez aí esteja o problema, que nós não sabemos perder. E casamento é renúncia. Em alguns momentos a gente precisa abrir mão. Em alguns momentos a gente precisa perder em função do casamento, em função do propósito maior. E eu penso que em função da relação, nós podemos abrir mão. Porque esse entre aspas, perder, ele não vai ser uma perda. Ele sempre será um ganho para a relação. Com certeza. Conjugalmente, muitas vezes, os casais entram em guerras, disputas, quer sejam reveladas ou veladas, né? Nem sempre essas guerras, essas disputas estão ali verbalizadas, né? Mas tá na entrelinhas. Tá na entrelinhas, tá na relação, né? E se sentem felizes, e se sente feliz o lado mais forte, o vencedor. Porque pressupõe, né, que quem ganha é o mais forte. Nem sempre. Porque às vezes o mais forte é aquele que cede. O mais forte emocionalmente é aquele que tem a condição de ceder pelo propósito maior, que é a relação. E aí, às vezes, há aquele erro sempre de ficarmos pensando quem é mais forte. Se é o homem, se é a mulher. E aí ficamos numa disputa, né? Enquanto nós precisamos sair dessa disputa por um ambiente de cooperação conjugal. Isso aí. Quando os casais desenvolvem esse tipo de relação, guerra, disputa, o relacionamento vive numa gangorra. Quando ele está bem, está feliz, ela está mal, está infeliz. Aí quando ele está mal, infeliz, ela está bem feliz, né? Isso porque existem áreas em que um é mais forte que o outro, né? Só que aí entra o mau uso das famosas e temidas e mal compreendidas diferenças.
que é a riqueza da relação e pode se tornar a vilã da relação. E eu acredito que já se falou muito sobre diferenças, mas elas são importantes serem pontuadas, porque na vida conjugal essas diferenças vão aparecer no dia a dia. E é claro que cada casal tem a sua maneira de ser, tem o seu DNA próprio, tem o seu jeito próprio, e é nesse jeito próprio de se caminhar é que vocês vão poder encontrar. Não adianta eu aqui e a Joyce falarmos para vocês várias diferenças, vamos falar aqui algumas, mas às vezes elas podem não ser a sua realidade. Agora você precisa encontrar a realidade, achar as diferenças e trabalhá-las. Continuando na sua apostila, página 47, no relacionamento conjugal não pode haver um perdedor e um vencedor, um satisfeito e outro insatisfeito, um feliz e outro infeliz. Mas isso acontece quando a base do relacionamento é a felicidade. Uhum. Felicidade é um sentimento, é individual, é o meu sentimento, mas é instável. A felicidade vai e vem. Nesse momento, eu posso estar feliz e daqui a pouco deixar de estar feliz. Você pode estar feliz agora e daqui a pouco não está mais feliz. Ou você pode estar infeliz nesse momento, mas daqui a pouco você pode ficar feliz. Por isso é que a gente precisa fazer uma coisa, Joyce, compreender o verdadeiro amor. Como que ele funciona para a nossa caminhada, tá? Então, no 1.1.2, amor. A base do casamento precisa ser o amor. Amor é uma tomada de decisão que me leva a um sentimento. E talvez aqui possa estar acontecendo uma desconstrução do conceito do amor romântico. Verdade. Né? Porque o amor não pode ser somente um sentimento. Porque sentimento é instável. Se a gente tiver um casamento pautado num amor sentimento, num amor romantizado, o casamento é instável. Porque ora a gente tá com um sentimento legal, ora aquele sentimento desaparece. Isso é vida humana. Os sentimentos, eles oscilam. A gente não vive um sentimento único a vida toda. A gente tem oscilações de sentimentos. E o casamento é bom porque é um lugar que deve acontecer a manifestação de todos esses sentimentos. Ou seja, em alguns momentos o Jaziel me deixa triste. Sim. Em alguns momentos você também me deixa triste. Né? Em alguns momentos a Joyce me deixa muito feliz. Em outros ela me chateia. Mas existe um amor que está acima desses sentimentos, um compromisso que está acima desses sentimentos, que vão e são necessários que aconteça, até porque no casamento tem que existir esse espaço. Presta atenção, você precisa dar um espaço para viver todos os sentimentos no seu casamento. Por isso eu vou retomar a frase. A base do casamento precisa ser o amor. Amor é uma tomada de decisão que leva a um sentimento. E esse amor, Joyce, não vamos colocar mais uma palavra aqui. A base do casamento é o amor, compromisso. Aquele que se compromete em tomar a decisão de amar até que a morte separe. Isso aí. O texto de 1 aos Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao verso 8, diz assim, ó. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Que legal! Então nós podemos dizer que a felicidade que você pode vivenciar no seu relacionamento é fruto do amor. Escolha, comprometimento. Do amor escolha que está no seu coração. Então escolha amar hoje. Porque o amor sentimento acaba, gente.
O amor-sentimento, ele é instável. E por isso que a relação ela precisa ser nutrida, sentimentalmente falando. Né? Eu preciso dar ao Jaziel demonstrativos de que eu o escolhi, que eu o desejo, que eu quero bem, que eu estou comprometida com ele, porque se eu fizer tudo ao contrário, como ficará o sentimento do Jaziel em relação a mim? Ele vai acabando, ele vai morrendo. Então é necessário regar, é necessário construir, é necessário cuidar para que este amor, para que esse relacionamento possa de fato e de verdade se fortalecer, florescer e ter força para ir mais longe. Então você precisa pensar que o amor não pode ser um discurso. Não basta você dizer para sua esposa, para o seu esposo que está aí do seu lado, dizer assim, eu te amo. Isso é só um discurso. Ele precisa ser prático. Uma vez que você decide amar, você necessita compreender e aceitar as diferenças do seu cônjuge. A felicidade é fruto do amor. Isso aí. Ponto 2. As crises existem ou falta compreensão? Muitos casais têm enfrentado crises que, na verdade, não são crises, são diferenças que eles não sabem como lidar. Essa falta de compreensão com as diferenças individuais pode, de fato, se tornar uma crise. Um exemplo claro disso é a sexualidade. A vida sexual do homem é mais constante, enquanto que da mulher está ligada ao ciclo menstrual. Por ser uma área ampla e bem específica, então nós teremos 2 lições adiante no curso para a gente tratar sobre esse tema em específico, né? Mas muitas pessoas enfrentam dificuldades nessa área exatamente por falta dessa compreensão das diferenças. Existe a questão das diferenças já no sentido do ser homem e ser mulher, e existe a diferença porque eu sou única, eu sou exclusiva, ele é único, ele é exclusivo, você é único, é exclusivo, seu cônjuge é único, é exclusivo. Não adianta pegar os casamentos ou pegar as pessoas e tentar colocar dentro de uma caixinha, porque não vai dar certo mesmo. E às vezes, nesse pensamento coletivo, do sentimento romântico, de colocar todo mundo num lugar só, da idealização é que é o problema. Nós somos únicos como casal. Você é único como casal. Não tem como passar uma receita, porque essa receita ela não pode alcançar os casamentos nas suas individualidades. Claro que existem princípios gerais para o casamento, mas cada casal é único, cada casamento é único. Por isso, o voltar-se para si mesmo é importante, para que a gente possa se conhecer, se reconhecer, perceber as nossas diferenças, aceitar essas diferenças e permitir a vivência delas. Porque as crises, nós estamos falando exatamente sobre isso, as crises existem ou falta compreensão? Porque às vezes, eu estou vivendo uma crise no meu casamento. Não, você não está compreendendo algumas coisas no processo natural. E essa falta de compreensão pode gerar uma crise. Claro, ela sempre vai gerar uma crise quando eu não tratar. Então é por isso que a gente está tentando tratar isso com vocês. E olha aí na sua apostila, diz assim, erroneamente nós esperamos que nosso cônjuge se pareça conosco. Queiram o que queiramos, sintam o que sintamos, haja como nós agimos. Então, às vezes, eu queria que você fosse igual eu. Não, quando eu casar, ela vai mudar, ele vai mudar. Então, a gente parece que força o outro à mudança. E a idealização é tanta que... E aí eu falo que talvez isso seja até um pouquinho mais de nós mulheres, que a gente espera até que o marido leia o nosso pensamento. É verdade. Né? Ela não gosta de verbalizar, de falar... ele tem que me entender, ele tem que perceber. Poxa, né? Que insensível. Por que ele não percebeu isso? Por que ele não me atendeu nessa necessidade? Por que ele não me deu isso? E é verdade que a gente precisa ser um pouquinho mais atento, né? Olhar um pouquinho mais a necessidade do outro, tanto homem quanto mulher, mas principalmente os homens olharem um pouquinho, elas gostam de surpresas, mas nós não podemos confundir e não podemos criar uma crise, às vezes onde ela não existe.
Na maior parte do tempo, seguindo o material, homens e mulheres funcionam de forma diferente em níveis diferentes. Queremos uniformizar o modo como vemos, pensamos, nos expressamos, falamos e etc. Isso é uma loucura. Diferenças afastam ou aproximam? É uma pergunta interessante. Então, o que você acha? As diferenças afastam ou aproximam? Bom, eu penso que elas podem estar nesses dois lugares. Tanto pode afastar, quanto pode aproximar. A tendência é que no início da relação, no primeiro momento, as diferenças é que atraem. Na convivência e com o passar do tempo, as diferenças é que afastam. Por que será que em um determinado momento, aquilo que era tão bom, em um outro determinado momento ela vai ficar ruim? Será que não é nós que mudamos a nossa visão em relação às diferenças? Mais ou menos assim, né? Quando a gente está buscando por alguém para a gente se relacionar, a gente olha e idealiza aquela pessoa que é diferente da gente, porque funciona mais ou menos assim, ó. Aquela pessoa que é mais expansiva, que é mais proativa, que é mais falante, quando ela se aproxima de alguém que é igual a ela, mais expansivo, mais falante, disputa espaço. Sim. Aí os dois não vão querer estarem juntos no mesmo lugar, porque elas estão disputando o mesmo espaço. Aí essa pessoa que então é a mais expansiva, olha aquela outra pessoa lá que é quietinho, que é na dele, sabe? Que tem um charme. Tem aquele charme, mas é sutil, né? Atrai. Que legal, né? E aquele que é mais quietinho, que olha aquela pessoa mais expansiva, é tudo que ele gostaria de ser, né? É uma extensão dele, ou dela. Faz até uma projeção. Faz uma projeção, né? Se lança naquela extensão. E isso atrai muito. Mas aí os dois se casam. Independente se é o homem, se é a mulher, que é mais expansivo ou é mais caladinho, né? Um mais proativo, o outro mais reativo, os dois se casam. E aquilo que era tão legal no início começa a trancar a relação. Começa a trazer um certo enrijecimento. Isso, porque a gente começa a cortar o outro. Aquele que às vezes era mais quieto, começa a olhar para o outro e agora diz, olha, agora você é um homem casado, uma mulher casada, você tem que se comportar. Aí ele começa a entrar numa crise. Tá, mas eu não me comportava antes, né? Antes eu me comportava, mas agora será que eu não me comporto? Aí o outro, você está muito calado, você tem que falar mais. Então, são coisas que as pessoas vão fazendo e vão diferenciando nesse processo de mudança, né? E a questão da aceitação aí é fundamental, porque a gente escolheu o outro exatamente por conta dessa diferença. E agora essa diferença pode estar gerando esse grande problema. Eu preciso aceitar o cônjuge do jeito que ele é. Eu preciso aceitar o Jaziel do jeito que ele é. O Jaziel é muito diferente de mim, eu sou muito diferente do Jaziel. Se eu não compreender e não aceitá-lo da forma como ele é, nós vamos ter muitos problemas. Crises e mais crises podem se estabelecer. Então, você precisa entender assim, que é necessário olhar para o seu cônjuge e aceitá-lo da forma como ele é. Ok? Você pode aceitar a pessoa que você tem aí do seu lado, do jeito que ela é, sem as cobranças e percebendo que as diferenças é um potencial na vida de vocês. E de repente, nesse momento, né, dá aquela olhadinha no olho, né, diz assim, eu te aceito do jeito que você é. Que legal, né? Mas eu quero entender essas diferenças. Entendendo, então, as diferenças no ponto de número 3. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Maravilha. Deus nos fez diferentes. Isso não deveria ser um problema. No início não era. Só que, mais uma vez, percebemos e sentimos as consequências do pecado. Já temos visto que homem e mulher foram criados para se completarem perfeitamente. De posse desse entendimento, precisamos então buscar conhecer mais o cônjuge para que possamos
nos entrosar, tornando-nos um com ele ou com ela em tudo. O casamento foi ordenado para que um viesse completar o outro, pessoas diferentes suprindo as necessidades do outro. Assim como a lâmpada sem energia não reflete, não ilumina, o casamento sem amor também não tem brilho, não tem vida. E para que a lâmpada acenda, há necessidade dos dois polos, o positivo e o negativo. Para um relacionamento conjugal ser completo e brilhar, precisa haver liberdade para a manifestação das diferenças. Aqui é fundamental, né, a gente pensar sobre a questão da manifestação das diferenças. Precisa haver liberdade para isso. Eu tenho que ter esse espaço onde eu posso ser eu. E aí eu tenho as minhas diferenças. Não é porque eu sou diferente que eu sou pior ou que eu sou melhor. Exatamente. Mas eu manifesto as minhas diferenças nesse ambiente e recebo essa aceitação da sua parte, né? E eu da sua? E você da minha, vice-versa. É isso que você precisa pensar aí com seu cônjuge. Como vocês têm podido manifestar as diferenças no dia a dia? Homens e mulheres realmente são diferentes. 3.1. Por questões genéticas, não é? Homens e mulheres funcionam diferentemente. E a ciência explica muito bem isso. Nossos cérebros funcionam de modo diferente, nossos órgãos também se diferenciam e assim por diante. Então, por questões genéticas, nós somos diferentes. Nós temos um funcionamento fisiológico diferente, nós temos uma forma de ver o mundo diferente, os nossos cérebros funcionam de forma diferente e não tem como a gente negar isso. Exatamente, isso é uma coisa inegável. Então, nós partimos desse princípio biológico. Essas diferenças biológicas precisam ser respeitadas. Certo. Tem as questões de diferenças também de aprendizado, né? Aprendemos daquela forma, aprendemos a ser assim, né? Então, 3.2. Aprendemos a ser assim. Quantas vezes os homens se pegam comentando sobre o quanto as suas mulheres falam, questionam, reclamam? Por que será que isso acontece? Por que as mulheres falam tanto assim? Quantas vezes mulheres falam e reclamam da falta da atenção dos seus maridos? Por que esses homens são assim? Por toda a história da humanidade, homens são moldados a serem durões, independentes, competitivos, fortes, de pouca conversa, não expressar sentimentos. E mulheres são moldadas a serem compreensivas, prestativas, sensíveis, acolhedoras, às vezes até choronas, dependentes, até com uma conotação de fraqueza e não de fragilidade. Exatamente. Né? E mulheres, elas também dentro dessa questão de serem moldadas, foram moldadas mais para a questão dos seus desejos da proximidade, né? E as mulheres desejam proximidade, por isso fazem tantas perguntas, falam um pouco mais livremente falam das suas emoções, né? Gostam e desejam mais explicações do que os homens, se sentem mais segura com essas explicações. É claro que nós temos que parar aqui para pensar um pouquinho em toda uma questão de uma transformação por conta do momento sócio-histórico que a gente vive. Com certeza. Tudo que a gente já viveu, da questão do machismo, da questão do feminismo, e esses lugares vão se modificando ao longo do desenvolvimento sócio-histórico. Porque eles são realmente ensinados. Exato, nós aprendemos com o meio, né? Estamos inseridos nesse meio e acaba que somos moldados por esse meio. Mas ainda hoje os homens são mais calados, né? Desejam mais controle, falam pouco, né? na questão emocional e daí falam mais... Se expressam menos, Se expressam menos, aí são mais racionais, no sentido de não falar mais de coisas do que de sentimentos. Exatamente, né? Tem ainda aquela ideia de que quem controla não dá muitas informações, né? E homens
não gostam muito de dar muitas explicações, então são muito mais sucinto nas suas explicações. Tá posto no material que você tem em mãos aí, ó. Homens desejam controle, por isso são tão calados, falam pouco e racionalmente. A ideia é de que quem controla não pode dar informações. E os homens detestam dar explicações, né? Para a mulher, se não houver proximidade, não há nada. Para o homem, se não houver controle, não há nada. Então, existe aí essa diferença, né? E aí a gente precisa sair do lugar do machismo e do feminismo e entender a questão de uma dinâmica de relacionamento, né? Querer controle, querer proximidade, não é o problema. Porque quando as coisas estão descontroladas, gera insegurança para todo mundo. Agora, quando a gente fica polarizado, quando nós nos colocamos nessa condição de que eu quero o controle das coisas, não vai funcionar. Ou, eu quero uma proximidade que eu sufoco o outro. Também não vai funcionar. Então, mas aceitar essa diferença que existe na questão desse aprendizado e perceber, influenciado por que momento vocês estão. Né? Precisamos respeitar isso e entender isso. Agora, tem uma outra coisa que está no 3.3, que é: nós somos de famílias diferentes. E eu acho que aqui é muito importante. Por quê? Porque nós herdamos hábitos, costumes, tradições, princípios, cultura, religião, né? Nossa família de origem, ela interfere diretamente em como nós estamos nos relacionando. Isso na prática faz muita diferença e pode gerar também muitos conflitos. Então, às vezes as coisas tão pequenas que para um não é relevante, para o outro é muito importante, é capaz de produzir um grande problema, um grande conflito. Então vocês precisam pensar aí, agora, na sua família de origem, quais os princípios, os valores que estão impregnados em você e que você não está percebendo que está interferindo diretamente no seu relacionamento. E eu acho que vale aqui a gente fazer uma mistura dos dois pontos. Nós aprendemos a ser assim e aprendemos com o meio, e nesse meio está a família, claro, né? Que é o lugar onde nós temos o maior aprendizado. Nós nos formamos, né? no seio familiar. Recebemos a maior carga de ensinamentos, de exemplos, né? Independente que vamos de qual é a família. E que vamos reproduzir essas atitudes. Uhum. E aí eu acho que compensa aqui você pensar um pouquinho quais foram as frases mais ouvidas ou as palavras mais ouvidas por você enquanto criança, adolescente, ou quem sabe até fazer uma investigaçãozinha, ficar atento, ainda assim na casa dos seus pais, se isso for possível, né? Na sua família de origem, as frases mais faladas, os costumes, né? Então, Joyce, é importante você dar um exemplo, né? Eu acho que é importante. Eu tenho um exemplo também, né? Eu ouvia muito na minha casa uma frase assim: basta cada dia o seu mal, amanhã a gente resolve isso. E eu cresci ouvindo a minha mãe dizer para mim: não se deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. Veja bem, constitui-se formas e maneira de se resolver as coisas em função dessas frases. Eu cresci um pouco com essa tendência de deixa para amanhã, porque amanhã a gente resolve isso, basta cada dia o seu mal. Agora pensa, eu que cresci ouvindo, não se deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. O que dá essa relação aqui? Exatamente. Um que aprendeu, deixa para amanhã que a gente resolve, o outro que não pode deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Aí você tem que criar um potencial aqui nas diferenças. E qual é esse potencial? É o potencial de você olhar, nem tudo se pode deixar para amanhã. Então a Joyce tem que me ajudar naquilo que não pode deixar para amanhã. Mas nem tudo pode ser resolvido hoje. E aí eu preciso aprender a esperar o amanhã. E nisso o Jaziel me ajuda a conseguir esperar o momento certo para resolver as coisas. Aqui se cria um potencial nas diferenças e não uma competição. Aqui está o sinergismo mencionado na lição anterior.
Aqui está a nossa potencialidade, as nossas diferenças. Quando nós percebemos, nós nos reconhecemos como isso pode se tornar um potencial no casamento, o casamento fica uma coisa muito gostosa. Muito agradável. A gente até diz assim que na nossa dinâmica, reconhecendo essa nossa diferença, eu sou o motorzinho dele e ele é o meu freio de mão. Que legal, né? Pra gente poder ir nessa dinâmica, nesse passo, né? De caminhar no momento que precisa caminhar, mas de parar no momento que precisa parar. E aí, vocês, como resolvem isso? Pense nisso. Agora, no ponto 4, está ali identificando as diferenças. A gente vai ler uma lista para você, e você pode olhar aí no seu material, mas eu já quero adiantar para você, essa lista não é uma lista fechada. Pode ser que tem coisas aqui que não tenha nada a ver com você, ou com o homem, ou com a mulher, porque elas podem ser diferentes. Mas algumas coisas aqui podem te ajudar, ok? De forma geral, tentaremos ser o mais abrangente possível. Então, a lista que segue abaixo tem como objetivo levá-los a identificar e a pensar sobre as diferenças, para então buscar algumas soluções práticas no seu relacionamento. Se elas não tiverem muito a ver com você, procure aquilo que tem a ver contigo. Então eu vou ler da mulher e você lê do homem. Claro. Pode ser? Uhum. Vamos lá. Então, pode começar? Os homens têm uma tendência a pensarem logicamente. As mulheres são mais guiadas pelas emoções, pelos sentimentos. Os homens pensam em termos gerais e grandes. E nós, mulheres, mais em cada detalhe. Os homens falam do que estão pensando, informações, fatos. E nós, mulheres, falamos mais do que nós estamos sentindo. Os homens, o que ouvem, recebem mais como informação. E as mulheres, o que ouvem, recebem mais como experiência emocional. Os homens têm uma tendência a tomar tudo impessoal. E nós, mulheres, temos a tendência de tomar tudo pessoalmente. Os homens são como arquivos de metal. Eles tomam os problemas e colocam numa gaveta, se fecham, não falam muito, então são mais fechados para falar dos problemas. E nós, mulheres, somos como computadores. As nossas mentes vão indo, até acharmos uma solução para o problema. Nós falamos mais livremente sobre os nossos problemas. E os homens, ele têm a profissão ou o trabalho como uma extensão da sua personalidade. Então eles precisam do interesse, da cooperação de suas esposas nessa área, porque é uma extensão dele próprio. E para nós mulheres, o lar é a extensão da sua personalidade. Nós precisamos da cooperação, interesse e apoio dos maridos nessa área. Vale a pena aqui a gente parar para pensar um pouquinho. Porque hoje a gente vive um momento em que a maioria das mulheres estão trabalhando fora de casa, né? Mas ainda assim, quando ambos trabalham fora e chega o final de semana, o serviço está por fazer, para aqueles que não pagam alguém para fazer o serviço de casa. Não tem essa condição. Não tem essa condição. A mulher acaba se responsabilizando muito por essas tarefas. E isso tem gerado uma crise muito grande nos relacionamentos. Por quê? Se você chega em uma casa, olha, por mais que estejamos vivendo a pós-modernidade, chega-se numa casa, a casa não está tão organizada, não está tão limpinha. Quem não cuidou dessa casa? Não é jogado essa responsabilidade sobre o homem. O julgamento cai muitas vezes sobre a mulher mesmo. Então, infelizmente, ainda é assim. Então, nós precisamos pensar em cooperar nesse ambiente de casa. Os homens, eles têm uma tendência a serem nômades. Para eles é mais fácil as mudanças, né? Não é tão difíceis como são para as mulheres. Já nós mulheres, nós temos a necessidade da segurança, de fincar raízes. Então os homens têm uma tendência a se sentirem ressentidos, presta atenção nisso. Enquanto que nós mulheres nos sentimos culpadas. Geralmente os homens são mais estáveis, mais firmes nas decisões. Geralmente. E nós mulheres mais variáveis, com a tendência de sermos mais instáveis sobre as decisões.
E aqui vale ressaltar que aí entra aquele momento que às vezes a gente fala assim que o homem é muito teimoso, né? É que às vezes ele decidiu ali, mesmo errado, ele não tem não quer variar. Então os homens também, eles se retraem, têm dificuldade em compartilhar. Enquanto que nós mulheres, nós temos uma facilidade de nos relacionarmos e contamos mais, compartilhamos mais as coisas umas com as outras. Eu quero voltar, Jazé, um pouquinho no ponto em que é citado aqui a questão das decisões, né? Porque os homens, eles são mais firmes em suas decisões, enquanto nós mulheres, nós somos mais flexíveis, mais instáveis nas nossas decisões. Por meio de experiência científica, ficou comprovado que no momento de tomada de decisão do homem e da mulher, os nossos cérebros funcionam de forma diferente. Se você voltar no seu material, no 3.1, nós já falamos sobre a questão genética, da diferença genética. Exatamente. E aqui tem uma influência direta, né? Uhum. Então, por meio dessa experiência científica, se verificou que quando o homem toma uma decisão, os neurônios, eles param imediatamente de fazer as conexões. Enquanto que a hora que a mulher toma uma decisão, verificou-se que os neurônios ainda continuam fazendo conexões. E é o tempo que a mulher tem para se arrepender da decisão tomada. Tomar uma decisão diferente. Tomar uma decisão diferente. Então não é uma questão do homem ser teimoso e da mulher ser indecisa. Sim. É uma diferença genética. É uma questão de diferentes formas de se resolver. De diferença fisiológica. Fisiológica. Para ser mais preciso. Diferença de funcionamento. Para resolver uma questão. Exatamente. Muito bem, ponto 5. Muito bom esse ponto aqui, ó. Identificando as necessidades. Nós falamos até agora de diferenças, mas nós precisamos identificar que há necessidades, que é diferente, né? Necessidades diferenciadas. Então, quais são as necessidades diferenciadas? E aqui a gente vai colocar algumas também, de repente você pode também identificar outro, ou identificar diferente, não, mas essa não é necessidade do homem, essa necessidade no caso é minha, da mulher, não tem problema, mas são necessidades diferentes. Nós precisamos falar de forma geral, né? Isso. Daí, claro que existem questões específicas e aí você pode identificar qual é a sua necessidade em específico, que talvez não seja exatamente como está sendo pontuado aqui. Mas então, de forma geral, vamos lá, né? Você vai começar lendo que é da mulher. Da mulher, vamos lá. Então, a primeira necessidade diferenciada da mulher é carinho, né? Toda mulher tem necessidade de ser acarinhada, acariciada, de sentir-se amada. Agora, é muito importante que você, homem, você, marido, entenda o que é carinho para sua esposa. Carinho para uma mulher não é quando ela é tocada somente nas suas partes íntimas. Oh! Que coisa, né? Porque carinho para uma mulher é quando ela é lembrada durante o dia, quando ela recebe um telefonema, quando ela ouve o seu marido dizer que ela é a única na sua vida, que ele a ama, a admira. Carinho para uma mulher é receber um beijo, um abraço de chegada, de despedida, receber uma flor, um presente, não pelo valor do presente em si, mas pelo valor emocional. Carinho para uma mulher é ela ser ouvida, ser respeitada, valorizada no que faz. Carinho para uma mulher é receber um elogio, uma palavra de ânimo, de conforto, ter a sua opinião valorizada. Por que a gente começa aqui pontuando que carinho para uma mulher não é quando ela é tocada somente nas suas partes íntimas? Porque para a mulher é assim, o andar de mãos dadas, abraçados, tudo isso é importante. Porque quando o homem vai direto no foco de interesse, direto no ponto de interesse... Nos toques sexuais somente... Para algumas mulheres chega até a bloquear. Exatamente. Então, para a mulher é todo um envolvimento, é todo uma complexidade de atos, de situações que vai fazer com que ela se sinta amada. Né? Então, nós estamos falando de identificar as necessidades diferenciadas. Por isso que, assim, ó, tem uma dica aqui para os homens. Deu uma dica. Tá? Está aí no seu material. Sejam mais sensíveis, criativos e românticos. Gente, isso não custa nada. Não precisa de dinheiro para isso. Agora, o que precisa é você prestar atenção na sua esposa. O que precisa é você olhar para ela, perceber qual é a necessidade dela. De que forma que ela se sente amada.
Como Verdade. que você pode demonstrar o carinho para sua esposa? Eu preciso contar uma historinha aqui. Uma história da vida real. Que nós ouvimos há muitos anos atrás, eu acho que no mínimo há uns 12 anos atrás, de um casal lá do interior, casal já de idade, que ele trabalhava na lavoura e nós estávamos ministrando um curso num grupo pequeno e essa senhora, ela testemunhou algo muito legal. Ela disse, olha, o meu marido sabe como demonstrar o amor dele pra mim e eu me sinto assim, ó, muito amada por ele. Ele é muito carinhoso comigo. Aí ela contou uma das últimas coisas que ele havia feito pra ela. Ela disse que todos os dias, quando ele chegava no final do dia, com a sua marmita, ela ia lavar a marmita pra deixar limpinha pra preparar pro outro dia. E teve um dia que, como de costume, ele chegou, ela pegou a marmita para lavar e quando ela abriu a marmita, estava ali uma flor que ele havia trazido a ela, né? E foi tão gostoso ouvir aquilo e perceber a reação das mulheres que estavam ali naquele grupo, né? Com um toque assim tão simples, um ato tão simples, tão singelo, mas que demonstrou que aquele homem, enquanto estava trabalhando, ele lembrou dela, pensou na sua esposa. E isso transformou num sentimento carinhoso, de respeito, de ser amada, de valorizada pelo trabalho, pelo alimento e uma série de coisas. Então né? Não precisa de muito dinheiro, não precisa de nada de dinheiro. O que precisa é realmente a gente se voltar para o outro e perceber a necessidade que o outro tem. Logo, para os homens, a necessidade diferenciada, se para a mulher é carinho, para a maioria dos homens ainda está no topo a realização sexual. Olha só, né, a diferença. A vida sexual para os homens, no tocante à quantidade, é muito importante. Para a maioria, quanto mais melhor. Pode haver diferenças? Claro que pode, mas é para a maioria. Logo, nós vamos ter nas próximas lições 2 lições sobre sexualidade. Então, a gente vai discutir muito esse assunto ainda, porque eu acho que eles são muito relevantes para a vida conjugal. Ok. Uma outra necessidade diferenciada para a mulher é a comunicação. A mulher gosta de falar, né? Como também de ouvir. Claro. Né? Então, a mulher tem necessidade de abrir o coração, de desabafar, falar de pessoas, sentimentos, necessidades. E os homens às vezes acham isso uma chatice, né? Mas a mulher chega pra amiga dela e fala, ai amiga, preciso te contar uma coisa. Você já viu um homem chegando assim e falar, ai amigo, eu preciso te falar uma coisa? Não é assim, né? Não é comum isso, né? Mas as mulheres gostam disso, né? Mas os homens gostam de companheirismo, mulheres companheiras. Quando o homem não encontra o companheirismo em casa, ele vai buscar em outros lugares. Então você precisa estar atento para ser companheira do seu marido. Uma outra necessidade da mulher é a questão da abertura, da honestidade. Então a mulher precisa ter convicção de que ela é única na vida do seu marido. Gerar desconfiança no coração de uma mulher é um mal terrível. Uma mulher desconfiada é insegura e a insegurança leva a pessoa a ser ciumenta, irritada e a sua autoestima cai. A mulher precisa de um marido que seja honesto, que por consequência seja aberto, sincero, transparente, como lá no início, Adão e Eva, né, onde eles estavam nus e não se envergonhavam, ou seja, um não tinha nada a esconder do outro. E o homem também ainda na sua necessidade de ter uma esposa atraente. O homem é atraído pela visão, por isso necessita de uma mulher que se cuide, que se vista bem, limpinha, que esteja sempre cheirosa, atraente. Você precisa atrair os olhos do seu marido para você. Isso é importante, porque é uma necessidade dele. Independente do tempo que passou de casamento. Claro. Né? Porque o tempo passa para todo mundo, a gravidade bate para todo mundo. E não estamos falando, a idade chega para todo mundo. E não estamos falando de uma postura de uma ditadura de beleza. Né? Nós estamos falando de você ser atraente, uma pessoa que agrade o seu marido, que atrai os olhos dele para você.
Uma outra necessidade da mulher é a segurança financeira, 5.7. Este é um outro assunto que também abordaremos especificamente em outra lição, né? Tem uma lição específica sobre as questões financeiras, né? Mas a gente já pode adiantar aqui que a gente precisa de segurança financeira, né? E o 5.8, o homem, é um apoio doméstico. Quando o homem chega em casa, ele não quer encontrar um ambiente onde a mulher está falando o tempo todo, onde há um ambiente de briga. Ele quer esse apoio, ele quer encontrar esse lugar aconchegante e que esteja ali legal para ele estar em casa. Ele vai cooperar com ela, pode ajudar, pode. Não estou falando de estar tudo organizado, porque às vezes os dois estão fora, estão trabalhando, eles precisam chegar e colocar a casa em ordem. Mas fala a verdade, dia de faxina pro homem. Não, ela é muito legal, não. Tá bom? Nem pra gente. Porque ele pensa de forma diferente da mulher, né? Nem pra gente, mas pro homem, né? Até tá posto aí no seu material assim, ó. Se ele não tem alguma coisa pra fazer, ele vai inventar, tentar sair pela tangente pra se escapar, né? Mas a gente precisa fazer uma mudança, porque os tempos estão são diferentes, outros, né? E o trabalho não pode ser acarretado sobre uma pessoa para que não fique pesado a relação. Mas ambos precisam cooperar nessa tarefa doméstica. Muito bem. 5.9, a mulher aprecia um homem educado, elegante. Uma mulher que não se encante com um homem educado, que a trate com delicadeza, que abra a porta do carro de vez em quando, né? Que não a deixe falando sozinha. É diferente de um homem pegajoso, viu? Aquele homem pegajoso, grudento, quase possessivo. Não é disso que esse tópico trata. Mas aquele homem, né? Que sabe se colocar, que sabe, né? A tratar com elegância, com delicadeza, mas que não fique com muito nhenhenhé. Mas é necessário, então, que nós homens estejamos atentos ao que elas estão falando, hein? É importante. E o homem, preste atenção, mulher, gosta de admiração e de respeito. Então, quando um homem é desrespeitado ou humilhado em público por sua esposa, seu potencial é diminuído, né? Então, comparações jamais devem ser feitas. Você não deve comparar o seu marido com nenhum outro homem ou com quem quer que seja da família, mas admiração e respeito precisam estar presentes. Então, uma dica importante aí está no material para as mulheres. Elogie o seu marido em público, cuidado para não ser exagerada ou até mesmo mentirosa, né? Fale a verdade, mas não deixe de pontuar aquilo que com certeza ele tem, que são os seus pontos fortes. Então, o respeito e a admiração é importante. Partindo para o encerramento dessa lição, ponto 6. Como resolver as diferenças? Bom, primeiro, compreender a importância e reconhecer o enriquecimento que as diferenças fazem para o relacionamento conjugal. Que legal! Eu acho que esse ponto é bem importante, você começar a pensar como você vai praticar isso. Compreender a importância dessas diferenças. O segundo é depender inteiramente de Deus. Se Ele nos fez assim, somente com Deus no centro da nossa vida conjugal poderemos vencer as dificuldades e desfrutar das riquezas das diferenças. Então, dependa de Deus, porque Deus vai te dar força para você compreender. Um não é melhor do que o outro. Não, de pode ser. Não é naquilo que nós somos diferentes, nós somos um melhor do que o outro. Nós dependemos de Deus. E com Deus no centro das nossas vidas, o casamento é uma bênção. E o terceiro é viver as diferenças. Por sermos diferentes, podemos nos unir. Amizades do mesmo sexo são importantes e podem ser muito íntimas, mas nunca serão tão profundas quanto em um relacionamento heterossexual. A melhor e mais estreita intimidade entre um homem e uma mulher é o relacionamento conjugal. Muito bom. Vivam as diferenças, respeitem as diferenças que vocês têm, mas proporcionem que realmente essas diferenças possam se manifestar de forma a produzir o sinergismo, de forma a completar mesmo um ao outro, né? Crie esse espaço para que as diferenças gerem um potencial no seu relacionamento, ok?
Então, vamos para a nossa atividade. Temos atividade prática que nós não podemos nos esquecer, que essa é uma parte importantíssima desse curso para que ele possa ser um sucesso na sua vida, né? Páginas 53 e 55 estão postas aí algumas questões a serem resolvidas, né? Para que se possa compreender e identificar as diferenças. Então, o primeiro exercício, você vai listar 3 diferenças que você identifica entre vocês que sejam muito, muito fortes. O exercício de número 2, quais são as dificuldades que vocês têm vivido em função das diferenças? Então, você vai responder aí no seu material. E a prática da semana é que vocês tenham tempo para orarem juntos, né? Reconhecendo aí a dependência de Deus, né? E pedindo para que Ele tome a direção, para que Ele tome o controle do relacionamento de vocês, porque não existe um melhor do que o outro. Existem 2 pessoas com potenciais, com diferenças, onde se Deus estiver no comando e no centro, vocês têm toda uma caminhada muito boa pela frente. E o segundo é como as diferenças podem ajudar vocês. Com os exemplos que vocês viram durante a lição, com aquilo que nós conseguimos colocar da nossa parte, pessoalmente, como que as diferenças podem ajudar vocês. E o terceiro, liste pelo menos 5 diferenças que existem e elas complementam o relacionamento de vocês, né? E posto isso de um lado e de outro, vocês vão perceber como é que vocês vão potencializar esse relacionamento. Que Deus te abençoe. Vamos aguardar você. Dando um retorno das suas atividades realizadas. Exatamente. Para que na próxima lição você possa seguir crescendo na sua vida conjugal. Em nome de Jesus.